Olá, gente, aquele abraço. Estamos chegando na apresentação de Esporte Mais aqui pela Rede Sat, pelo site www.esportemais.tv, nesta sexta-feira, 6 de janeiro de 2012. Olá, Gilmar. Olá, Ademar, aquele abraço, um abraço à galera do esporte. Olá, Renata. Oi, Ademar, um abraço ao pessoal de casa e você curtindo o nosso programa aqui pelo site esportemais.tv. Pois é, vamos começar o programa de hoje falando de Copa São Paulo de Futebol Sub-18. A quinta-feira de ontem foi completada a primeira rodada desta competição. Vamos conferir os resultados? Vamos sim, vamos lá. Pelo Grupo C, o Olé Brasil venceu o Mojimirim por 1-0, Fluminense 5, Ji-Paraná 0. Grupo D, Batatais 1, Rio Preto 3. Grupo K, Audax 1, 7 de Dourados também 1. América de Minas Gerais 2, Avaí 1. Grupo O, Taubaté 2, Remo 0. Vasco 3, São Francisco da Bahia 2. Grupo P, Primeira Camisa 1, 15 de Piracicaba 0. Ceará 2, Cruzeiro do Distrito Federal 4. Grupo Q, Inter de Limeira 3, Açu 1. Santos 3, Vitória do Pernambuco 0. Grupo T, Bahia 5, Caxias 1. Nacional de São Paulo 1, Guaratinguetá 3. É verdade, tá então completada a primeira rodada, algumas, acho que poucas surpresas, né, Gilmar? A principal delas, Ademar, conforme nós já falamos aqui, já comentamos, né, o empate do Flamengo na primeira rodada. Nessa primeira rodada, o Flamengo que apenas empatou em 0-0, portanto o Flamengo não foi bem. O Flamengo que é o atual campeão e tem uma base do time que foi campeão ano passado, né? Agora, um outro destaque, Ademar, é que no jogo de ontem, o jogo do Vasco, o Romarinho, né, que é filho do Romário, do Romário de Souza, hoje deputado, que foi ídolo do Vasco, do Flamengo, do Fluminense. O Romário, filho, né, jogou ontem, fez gol, inclusive, né, a vitória do Vasco, pelo placar de 3-2. O Vasco ganhou apertadinho, mas venceu, né? Então, o filho do Peixe, né? Peixinho né? O Romário fazendo gols. Estão abertas as inscrições para a Copa Sul de Futebol Set Society 2012. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de janeiro. A competição tem início no dia 25 de janeiro. Prêmio campeão, R$2.000, Ademar, e o vice-campeão, R$700. Terceiro lugar, R$300, mais troféus e medalhas aos vencedores. Contato 8438-7403, o Josivan Cantuário, presidente da Liga Palmense de Futebol Set Society aqui da capital. Tá vindo aí já o primeiro torneio de Society. Já a primeira competição, né? Primeiro mês do ano, primeira competição, de muitas outras que virão, né? Não pode parar não, né, Cantuária? Senão, né, como é que faz? O povo enferruja. Tá certo. Olha, agora vamos até a cidade de Itaquaruçu. Afinal de contas, as equipes lá de Itaquaruçu, as equipes de base, estão treinando firme, visando uma competição nacional. Vamos conferir, vamos lá. Foram 13 dias de treinamentos intensivos em 2 períodos. O grupo, que faz parte do Itaquaruçu Esporte Clube, tem uma base formada no ano passado. Por isso, a confiança em uma boa participação no campeonato. A maioria dos atletas disputou a competição e sabe que não vai encontrar moleza em São Paulo. Mas as expectativas são as melhores. A expectativa é grande, né? Fazer um grande torneio lá, tentar chegar à final e conquistar o título aqui para Palmas. O time é muito bom, temos excelentes jogadores aí, então vamos para a competição confiante, tentar buscar o título, né? Mas vamos na nossa humildade, nosso time é bom, sei, o treinador sabe o nosso potencial e vamos pro jogo. E estamos treinando todos os dias aí para chegar lá e representar bem o estado. A 13ª Taça Internacional de Futebol de São João da Boa Vista acontece de 13 a 21 e terá a participação de 98 equipes nas categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-18. 68 pessoas formam a delegação do Itaquaruçu, que viaja nesta segunda-feira. Essa é a 4ª vez que a equipe vai participar dessa competição. Nos últimos 2 anos, as campanhas foram boas, saindo na quartas de finais em cobranças de pênaltis. Este ano, foi feita uma parceria com o Tocantins Futebol Clube, que dará o nome para a disputa do certame. Para o técnico goiano, a experiência pode ser um fator favorável. A gente tem uma base já formada já do estadual do ano passado e alguns atletas que vieram de outros estados e aqui das cidades próximas. Então a gente tem uma expectativa boa e tomara que a gente consiga resultados melhores do que dos anos anteriores.
São os tocantinenses tentando mostrar serviço nessa competição lá fora, né, Júnior? É mais uma chance, né, Ademar, para o goiano levar essa meninada aí, mostrar para o pessoal lá fora, né? E para eles também, esse intercâmbio, essa participação em competições, principalmente em competições como essa, uma competição de um bom nível técnico, é sempre importante. E o que a gente espera, Ademar, das equipes é que participem de mais eventos como esse. É claro que fica caro, né? Às vezes é complicado, falta dinheiro, falta uma maneira de levar esse pessoal transporte, né? Enfim, tem todo um processo. Mas o que a gente espera é que os dirigentes, as equipes que fazem o futebol, montem equipes de base e participem mais de competições como essa. Porque para essa meninada e para o futuro das equipes tocantinenses é importante também. Pois é, e o Elcio aproveitou a sua presença lá em Itaquaruçu e foi ouvir os jogadores sobre a repercussão da goleada que o Palmas sofreu. É claro que o pessoal da Itaquaruçu não quer nem passar perto de uma goleada desse tamanho. Vamos conferir, vamos lá. A equipe do Itaquaruçu se prepara para mais uma vez em terras paulistas disputar uma competição internacional, a 13ª Taça Internacional de Futebol. Ela será uma das 4 agremiações que, junto com o 1º Batalhão, Gurupi e Porto Nacional, vão defender o nome do Tocantins, assim como o Palmas na Copinha. Mas o que esses atletas acham da sonora goleada de 10-0 que o tricolor paulista aplicou na equipe palmense? Uma vergonha, né? Representando nosso estado lá, não jogou nada, mas é isso aí. A estrutura é diferente da de São Paulo, mas quem sabe ano que vem Tocantinópolis não representa bem o Tocantins. Eu que já morei em Palmas há muito tempo, agora moro no Pará, mas achei uma vergonha para o Palmas, um time da estrutura que era hoje, decadência, né? Mas uma vergonha para o futebol tocantinense. Garotos novos daquele, tinha que representar bem o estado e representar bem o estado tocantinense. É sempre difícil ganhar dos caras dentro de casa, mas foi bom, jogaram bem e tal, só que não deu sorte, né? Mas é assim mesmo, isso acontece. Acontece, mas eu vou te contar. Não é todo dia que acontece tomar de 10, não, né? E aí os meninos devem estar espertos aí, né? Porque com eles não pode acontecer. Também, é claro que no torneio deles eles não vão pegar uma equipe igual o São Paulo, né? É uma outra competição, né, Ademar? Um outro nível, né? Não que essa competição que eles vão disputar lá em São João da Boa Vista seja inferior à Copa São Paulo, né? Mas a Copa São Paulo tem equipes de mais tradição, né? Um São Paulo Futebol Clube, um Flamengo, um Fluminense. Aliás, o Fluminense ontem goleou também, né, na Copa São Paulo. Dos grandes, Ademar, conforme a gente já falou, só o Flamengo não conseguiu ganhar. Os demais, a maioria goleou. O Grêmio goleou, o São Paulo goleou, o Corinthians, o Fluminense ontem. O Vasco ganhou apertadinho, mas ganhou, né, o Botafogo. Enfim, as grandes equipes venceram. Agora, o que a gente espera é que essa equipe de Itaquaruçu, nessa parceria com o Tocantins aí, que esse trabalho seja mantido, né, Ademar? E que para os anos futuros aí, o Tocantins possa aproveitar jogadores dessa geração, né, na equipe profissional do Tocantins. O Belzirão, o pessoal, o Tomás deve estar de olho aí nessa meninada, né, para que até no campeonato estadual desse ano, de repente, aí lançando aí alguns desses atletas para que o Tocantins, num futuro bem próximo, possa ter um time bom, né, um time formado, a maioria, com jogadores aqui do Tocantins, como teve o Palmas em 2003 e 2004. Bom, e aos poucos os clubes vão definindo a contratação dos seus técnicos, né? O Paraíso também já tem o seu nome certo. Hoje eu conversei com o Márcio Leonino Romário, né, que é presidente da equipe do Paraíso Esporte Clube, e ele me disse, Ademar, por telefone, que o Célio Ivan vai ser mantido como técnico da equipe do Paraíso. Mas aí ele deixou uma brecha pelo seguinte: você lembra que teve uma época que o Paraíso tinha o Nivaldo, que era o treinador, e tinha o Toninho Gaúcho, que era o auxiliar. Justo. Né? Então ele disse que pretende contratar uma outra pessoa para fazer dupla com o Célio Ivan. Né? Agora, aí o nome ele não quis revelar, mas disse que o Célio Ivan está garantido. Porque, segundo ele, prefere trabalhar com dois. E ele já consultou o Célio Ivan, se o Célio Ivan aceita outro do seu lado? Talvez seja alguém já do grupo do Célio Ivan. Exato. Porque se não for, eu conheço bem aquele garoto, viu? Eu não sei se ele vai aceitando assim, não, a maneira dele do Célio Ivan, que se destacou bastante, né, nesse ano que passou, mostrou o trabalho, né, e só não foi mais longe porque não tinha peças suficientes na equipe do Paraíso, mas aí é preciso realmente consultar se ele vai aceitar aquela dobradinha, como já houve lá no passado no time do Paraíso. Mas pode ser alguém que faça parte aí do ciclo de amizade dele, né, da turma que trabalha com ele, que ele já conhece e tal, aí fica mais fácil, né, Ademar? Com relação a montar o elenco, né, a equipe, o Romário disse que
Tem alguns jogadores que estão disputando o campeonato amador na região, né? Alguns deles até já disputaram a Copa Arcipe, que terminou recentemente, que o Ibis foi campeão lá em Paraíso. Aqui no Tocantins o Ibis ganha, lá em Pernambuco não, né? Lá só perde. Lá só perde. Então o Romário disse que está observando essa rapaziada, alguns jogadores, aquele pessoal de Paraíso já tem uma base, né? E aí vai contratar os demais jogadores para formar o elenco para o campeonato estadual deste ano. E o Paraíso, a apresentação deve acontecer também entre os dias 25 e 31 deste mês. Já também no fim do mês, né? Todo mundo, aliás, deve se apresentar aí, ou a maioria, nessa época para preparação para o campeonato estadual. E com isso, Ademar, 5 equipes então já definiram treinadores, né? O Célio Ivan no Paraíso, o Tomás Abreu no Tocantins, o Bugrão no Guaraí, o Everton Goiano no Gurupi e o Neto na equipe do Tocantinópolis. E dos 5, apenas o Everton Goiano, que não é daqui, né? Porque o Bugrão não é daqui, mas já atuou muito tempo como jogador, o Tomás da mesma forma, o Célio Ivan e o Neto completando aí o time dos 5 que já estão garantidos na temporada deste ano. Então faltam definir aí treinadores, o Palmas, o Interporto e o Colinas. E diante daquela colocação do Silney, né, que um treinador aqui da capital vai dirigir um time do interior, está sobrando realmente o Colinas. A não ser que esse treinador, que esse técnico seja aí o parceiro do Célio Ivan na preparação do Paraíso para o campeonato. A não ser que ele estivesse falando também do Célio Ivan. Ou ele deixou claro que não era o Célio Ivan? Não, ele não falou do Célio Ivan. Ele falou que teve aquele internado que disse que talvez seria o Zezé Vieira no Colinas, né? Talvez assumiria o Zezé. Como ele não respondeu mais, né, Renata? E como quem cala consente, né? Fica aí, né, Ademar? Bom, Ademar, e aqui no nosso site o assunto continua sendo a goleada sofrida pelo Palmas, 10-0 aí pelos paulistas. O Júnior Lomazzi diz o seguinte: foi uma vergonha para o Tocantins levar de 10. Tem que comunicar à imprensa nacional que os jogadores não são aqui do Tocantins. Seria melhor a seleção do estado sub-18. Quem sabe assim representaria melhor o estado do Tocantins. Com certeza, com certeza. Se fosse uma seleção daqui do estado do Tocantins, essa é a opinião também do Antônio Vieira, do Tonhão. Ele acha que, ele, além de gostar do automobilismo, ele acompanha também o futebol, o Tonhão. Então, ele acha que primeiro precisa ter tomar umas medidas com relação a diretores. Quem é do ramo, você fazer aquilo do ramo. Quem não é, não adianta ficar. Então, e no Palmas nós sabemos que o pessoal não é do ramo. Não é do ramo. Então, não adianta mexer com uma coisa que você não entende. É igual, por exemplo, um veterinário que você querer assumiu a Secretaria de Saúde, aliás, de administração, ou então um médico querer entrar num outro setor. Então não adianta. Você tem que botar cada um na sua, entendeu? Então, se não for assim, nós não vamos a lugar nenhum com relação ao futebol. Com relação a formar uma seleção, Ademar, para disputar a Copa São Paulo, é uma ótima ideia, né? Só que aí já pega a questão do tempo, da inscrição dos atletas. Porque, como aqui o campeonato estadual da Sub-18 é disputado no segundo semestre, os jogadores estão em atividade. Por exemplo, o atleta do Palmas, ele está em atividade no Palmas, no campeonato estadual, e aí como é que ele vai ser inscrito na Copa São Paulo? Justo. Por uma outra equipe, né? Então, aí já tem essa questão que precisa ser revista também, de tentar adaptar ou readaptar essa questão do calendário, como nós falamos ontem. Uma perguntinha aqui no nosso site para vocês dois. O Eudes do Aurine 1 pergunta o seguinte: olha, não tenho noção dos gastos, mas acho que ao invés de mandar esse time de base para São Paulo, talvez fosse mais interessante colocar eles para disputar o estadual amador. Queriam ganhar mais experiência. O que vocês dois acham, Gilmar Santos e Ademar Costa? A questão, né, Ademar, é que a maioria é de São Paulo já, né? Conforme a lista que o Ademar... 7 equipes, 7 jogadores são de São Paulo. Pois é, aí fica mais fácil, né? O pessoal está por lá e tal. Agora, esses jogadores, a maioria nem volta mais ao Tocantins, a não ser que surja uma outra oportunidade aí. Olha, aí existe uma diferença muito grande. Primeiro, eu tenho quase que certeza que o Donizete Pedro não gastou nada para mandar esse time para São Paulo. Isso foi tudo na faixa com relação aos empresários, que estão tentando botar esses meninos lá para aparecer e vender para alguma equipe e pegar alguns trocados. Tem o pessoal daqui que foi, né? Aliás, o pessoal daqui, Ademar, só ressaltando, os atletas daqui, a informação que eu tive é que eles viajaram de avião para São Paulo. Né? Dessa vez não foram de busão, não. Menos mal. Outra coisa, é que lá é uma vitrine maior do que aqui. Então, os jogadores, mesmo perdendo do jeito que perderam, estão na vitrine. E o amador aqui não vai aparecer para o Brasil inteiro. Então, os empresários de lá estão querendo que apareça lá para ver se vende. Dificilmente eles iam bancar um campeonato amador aqui.
E com relação a dirigentes, Ademar, que você falou, né, daquela ideia do Tonhão e tal, eu tive uma informação hoje também que, aliás, o ano passado, né, por ocasião da final, da semifinal e final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão, nós já tivemos essa informação, inclusive nós ouvimos lá em Colinas, o Josa Alves, segundo as informações, ex-presidente do Palmas, está dando uma ajuda lá para o Antônio Cardoso na equipe do Colinas para montar o time para o campeonato deste ano. Ei, Colinha, ia tão bem, hein? Vambora, então? Vamos embora, um abraço para você e amanhã estamos de volta com o programa Esporte Mais. Abraço, Gilmar. Forte abraço, até segunda-feira. Bom, e amanhã, após o Jornal do Meio-Dia, outra edição do programa Esporte Mais aqui pela sua rede SAT e pelo site www.esportemais.tv. Um abraço, gente. Até lá, se Deus quiser.